Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 24 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você concorda que quando o fundamento está correto, quando a base está certa, todo o restante flui, todo o restante também fica certo? O que eu quero dizer com isso? Imagina alguém que vai construir uma casa. Nós não precisamos ser especialistas para entender que, se essa casa começar a ser construída em cima da areia, o restante não vai dar certo. Não importa a qualidade do cimento que vai ligar um tijolo ao outro, não importa se as telhas dessa casa foram compradas na melhor loja da cidade, nada disso vai importar, porque a base está errada. O princípio já está errado, começou errado. E o interessante é que o próprio Jesus Cristo utilizou essa metáfora da casa na areia para ilustrar algo, para transmitir um ensinamento acerca do reino dos céus. Isso está registrado no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: palavras do próprio Jesus Cristo. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Jesus, ele fala justamente isso, sobre a base correta, o fundamento certo. Quem constrói uma casa sobre a rocha firme, pode vir o que for, vento forte, chuvas e etc., que essa casa permanece firme. Agora, o sujeito que constrói a sua casa sobre a areia, quando bater um vento forte, quando vier a chuva, já era. Ela cairá com grande estrondo. Perceba que Jesus não fala que a culpa dessa casa ter caído é do vento forte, que a culpa foi da chuva, que a culpa foi de algum outro fator externo. Não, Jesus não coloca a culpa em nenhum desses elementos. Jesus fala que a causa da casa ter caído foi o fato da base, do fundamento estar errado.
Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em tempos com muitas informações e glória a Deus por isso. De fato, é uma bênção termos acesso a informações, ao conhecimento vasto, amplo, pois dessa forma nós podemos analisar e formar a nossa opinião. Todavia, sempre precisamos tomar cuidado com aquilo que a Bíblia chama de falsos ensinamentos. E muitas pessoas têm pautado a sua vida em falsos ensinamentos, em meias verdades. É o que Jesus chamou da casa na areia. Muitas pessoas, ao invés de, isso eu digo num contexto da igreja, ao invés de pautarem a sua vida naquilo que a palavra diz, naquilo que as escrituras dizem, não. A pessoa não tem contato com a Bíblia, ela terceiriza a sua fé, ou seja, a imagem que ela tem de Deus, a concepção que ela tem de Deus, é formada simplesmente por aquilo que outras pessoas falam. E aí muitas pessoas constroem a casa sobre a areia, primeiro por não estarem tendo contato com a palavra diretamente, ela ali construindo o seu fundamento. E segundo porque, se ela terceiriza essa fé, se a imagem que ela tem de Deus é formada por aquilo que outras pessoas falam, e se essas pessoas que estão tendo voz na vida dessa pessoa forem pessoas equivocadas, mal intencionadas, pregando falsos ensinamentos. Ou seja, o indivíduo está permitindo que a sua casa, ou seja, a sua vida, a sua fé, vida esta que parte da fé, seja construída em um fundamento ruim. A casa na rocha firme, meu irmão e minha irmã, é a vida pautada em Cristo e na sua palavra. Isso não é a minha opinião, não é a opinião do Pedro. Jesus que falou isso com todas as letras. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Porque quando a gente lê esse texto, pode vir uma pergunta. Tá, o que é a rocha firme? O próprio Jesus já responde essa pergunta. A rocha firme é a palavra, as escrituras. E não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la. De nada adianta nós irmos na igreja, nós participarmos de todas as atividades da igreja, nós sermos pessoas bacanas, se a palavra que nós estamos ouvindo não está se transformando em ações práticas na nossa vida. É Jesus que está falando isso. E um outro ponto, meu irmão e minha irmã, para encerrar. Como eu disse, o mundo que nós vivemos, além de ter muitas informações, esse excesso de informações pode gerar confusão, porque muitas pessoas não sabem mais o que é a verdade. E o mundo, da forma que está em muitos aspectos, pode deixar as pessoas assim, sem saber o que fazer. Não apenas por não saber o que é a verdade, em meio a tantas supostas verdades, mas no sentido de como vai ser o amanhã. As coisas parecem tão instáveis, concorda? Sociólogos já falam que a nossa sociedade é a sociedade líquida, onde nada é feito para durar. Então, o que fazer para não esmorecer? A resposta é essa passagem que nós lemos, mas há uma outra questão também que se liga a essa passagem,
que está presente lá no Salmo de número 125, versículo 1, que diz: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Muitas pessoas perguntam o que fazer em meio a um suposto, como eu disse, muitas pessoas se sentem ali sem chão. Não sabem o que fazer porque não sabem como será o amanhã. As coisas são cada vez mais dinâmicas, em muitos aspectos instáveis. Segundo a sociologia, líquidas. O que é a verdade em meio a tantas supostas verdades? Então, assim, todas essas características, todos esses pontos que eu mencionei, podem tirar o chão do indivíduo. O que fazer para não perder o chão? Para permanecer firme? A Bíblia responde: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segredo é a confiança em Deus. Eu não sei como vai ser o amanhã, eu não sei como será o futuro, mas Deus sabe, porque Deus governa o universo, Deus controla a história. Portanto, se eu não sei, Deus sabe, logo eu confiarei nesse Deus que sabe de todas as coisas. Eu não sei como será a minha vida. Jesus promete que se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele também não cuidará de nós? Confiar em Deus. Ou seja, a minha base, o meu fundamento não está relacionado com aquilo que X, Y ou Z fala, mas sim naquilo que a palavra fala. E quer melhor fundamento do que a palavra? Porque o próprio Jesus disse que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ou seja, quer um fundamento mais firme do que esse? Em meio a tantas coisas que vêm e vão, a tanta liquidez, instabilidade, etc., a palavra é algo que o próprio Jesus fala que, mesmo que os céus e terra passem, a palavra permanece para sempre. E prova disso é que a Bíblia está aí. Há séculos e séculos. A palavra está aí. Há milênios sendo preservada pelo próprio Deus. Então, meu irmão e minha irmã, construa a sua casa. Lê-se ou diga-se a sua vida sobre o fundamento correto. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.